Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje, todas as quartas de julho e agosto, até a segunda quinzena de agosto, estamos aqui reunidos para falarmos de Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Essa é a nossa terceira semana de discussão, nós vamos entrar com os capítulos 21 a 30. Então vamos só esperar a galerinha de sempre ou os novatos entrarem e aí a gente começa já a discutir essa obra maravilhosa da Jane Austen, que tem tanta coisa pra gente falar, não é só o romance entre Darcy e Elizabeth. E só lembrando que na semana passada, né, gente, nós falamos do Darção, então hoje nós vamos, hoje ele vai aparecer muito pouco, mas ainda falaremos dele. Vou na a Lili agora, live, e aguardar a entrada dela aqui. Esse óculos está muito brilhante. Bom, seja bem-vinda, Lília, boa noite. Olá, boa noite. Deixa eu Concordamos com a só. mesma cor de blusa. Tudo bom, gente? Tudo Boa bem? noite para vocês. Deixa eu só fazer um ajuste de luz aqui, que eu não sei que luz usar hoje. Eu estou testando um ambiente um pouquinho diferente. Eu gostei E eu dessa, da ainda. clara, da branca. Pronto. Não sei se está muito escura. Acho que essa daqui é a mais adequada, não sei. Boa Mas noite a vamos lá, todos, né? gente. Obrigada pela presença de vocês. E aí, vamos dar início a esse Relendo Austen, né? Hashtag Relendo Austen. E na nossa terceira semana, capítulos 21 a 30, como eu já tinha dito. E aí a gente começa... Tô rindo porque eu lembro só do personagem, só do ator, inclusive. Nós começamos essa semana com o pedido do Collins. Collins, aliás, é um pós-pedido, né? O Collins pede a Elizabeth em casamento e aí dá tudo ruim. Deu ruim lá pra ele e vamos ver o que vai rolar agora nessa É, história. não é só o fato do Collins ter feito o pedido e ter dado ruim, né? As relações se estremecem entre o Collins e a família Bennet em geral, e existe uma aproximação aí com a família Lucas, né? Que são Sim. os vizinhos, são os próximos aos Bennet. Então, só recapitulando um pouquinho, entre o capítulo 20 e o 21 tem essa transição. Se vocês ainda não se recordam ou não leram, tem a parte em que, pós esse pedido do Collins, ele começa a receber uma atenção da Charlotte, né? Que é a filha, a Charlotte Lucas, filha do senhor e da senhora Lucas, a filha, e no caso, começa toda uma questão da senhora Bennet entrar em conflito com a família Lucas, que sempre foram muito amigos dela, e tem essa animosidade. Vocês estão comentando aí, oi para todo mundo. Desculpe se eu já não prestar tanta atenção nos comentários. Então, ele, Collins, particularmente, fica rancoroso com as Bennet, né? Em geral. Com o seu Bennet também, considera que é uma falta de consideração, que ele é uma pessoa muito superior para poder ser rejeitado, como a gente tinha dito, né? Na live anterior. Então, aqui tem nesse capítulo 21 esse contexto, e além disso, tem um novo encontro entre o Wickham, né? Vocês recordam que apareceu também na live passada, entre o Wickham e as meninas, porque elas vão até Meryton novamente, né? Passear, encontram com o Wickham e ele novamente faz toda aquela pose de boa pessoa, de bom moço, de vítima. Ele se considera uma vítima do Darcy e ele tenta demonstrar isso novamente para Elizabeth. Então, veja que é uma construção, não é um único dia que ele vai lá e coloca essa bondade dele à disposição da Elizabeth, né? Então, estão reclamando de um barulho de vento. Michele, eu moro no Nordeste, aqui faz calor. Eu vou diminuir o barulhinho de vento. Eu não sei se é aqui, só um minutinho. Então, aqui com certeza não é. Se tiver fazendo barulho aí para vocês, é o vizinho de cima que parece que tá fazendo faxina agora à noite.
Pronto. Tá fazendo- Eu desliguei aqui, tudo certo, então. Ah, Vamos só uma coisa, continuar. ô, Lília, eu não vou lembrar o nome, mas são duas pessoas, até o Ebert tentou ajudar. E por que que as pessoas odeiam tanto o Collins? É porque o Collins, além da figura dele, que ele é aquele cara que fica só, como é que fala? Bajulando as pessoas, né? E o problema do Collins, ele não ser bem recebido, é porque ele vai herdar aquilo tudo e sem um direito assim, né? Assim, ele tem direito legal, mas ele não, né, vai deixar as mulheres lá à mercê de ter bons casamentos. Então, acho que é esse o ódio. Imagina, você tem. Eu tô aqui na minha casa. Aí, como eu não posso passar para minha filha essa propriedade, eu vou ter que deixar para um sobrinho, para o primo dela. Então, olha a raiva que vai existir entre os primos. Então, acho que é isso, esse que é o problema do ódio com o Collins. Mas tem também um ranço aí, porque ele bajula demais, né? Ele exagera. Exatamente. E olha só, o outro ponto fundamental nesse capítulo 21 é o Uhum. fato de que a família Bingley resolve sair de Netherfield e Isso. viajar para Londres. E isso é uma Uhum. quebra das expectativas da senhora Bennet e da vizinhança em geral, porque eles decidem isso muito de repente. E Não decidem foi passar uma coisa planejada. muito Exato. tempo, bem assim, uns Muito três a tempo, uma 4 meses. estação, né? Uma Uhum. estação inteira, ou seja, praticamente 3 meses. Aí a Elizabeth, ela acredita que tudo isso é um plano arquitetado pela Caroline, obviamente. E a Jane, não, imagina, ela jamais faria isso comigo, ela é a minha amiga. Então, assim, veja que aqui nesse capítulo 21, o caráter relacionado aos personagens vão sendo muito bem estabelecidos. Quem Uhum. quer passar uma imagem de bondoso e não é nada bondoso, e as pessoas que beiram a ingenuidade, como a Jane, que acredita Uhum. que a Caroline não quer fazer nada de E- mal. Ela conversa com a Elizabeth, Elizabeth, a Caroline não é uma má pessoa, ela não quer me ver pelas costas. Ela fala a Uhum. mesma coisa do Darcy, sendo que aí ela está até certa, né, de alertar a Elizabeth que não existe uma pessoa que seja tão ruim, tão incoerente. E a Elizabeth sempre muito dura com a Caroline, com o Darcy, enfim. E como o Herbert está colocando, né? A Jane, às vezes, ela tem uma ingenuidade, assim, incomum. Ela É. acredita que todo mundo é bom, né, aos olhos dela. Logo no início, que eu só queria apontar que eu marquei aqui, é que a senhora Bennet continuou mal-humorada, indisposta por causa da recusa, né, da Elizabeth. Só voltando bem lá atrás mesmo. E o Collins estava igualmente no mesmo estado de orgulho ferido. É o cara que não sabe receber, não, tá, gente? Aí é só lembrando que ele já esperava que pelo pedido de casamento ele fosse ser, todo mundo colocasse tapete vermelho para ele ali, né? E aí foi justamente engraçar com quem? Com a Elizabeth Bennet, né? Que Exato. não ia E aceitar facilmente esse casamento. aí vem o capítulo 22. Gente, esse capítulo é muito importante para algumas questões que vêm já da semana passada. Uhum. Por exemplo, a Charlotte tinha, né, a Charlotte tinha um interesse de fato no Collins, isso se configura nesse capítulo 22. De Isso. fato existe esse interesse, Ela e encorajou o bastante, né? Collins, exatamente, porque ela foi sendo aquele ouvido compreensivo, já que criou aquela animosidade entre os Bennet e o Collins, a Charlotte e a família Lucas em geral foi muito receptiva com ele. E ele se sentiu tão à vontade a ponto de pedir a Charlotte em casamento, né? Isso. Uhum. Então, esse Mas veja um bem, dos Lilia, grandes fatores nesse capítulo. o mais louco, né? Power, Mega Blister louco, é que ele fez isso tudo 3 dias. Mudou É, de opinião muito rápido. muito rápido, porque era a missão dele, entenda? Ele tinha uma missão que Uhum. a Lady Catherine
que aparece aqui só pelo que ele diz, ainda não é uma personagem concreta, ela vai ser mais adiante, Uhum. ela dá essa missão a ele, então ele não pode voltar simplesmente sem ter concretizado o interesse de arranjar uma esposa para ocupar lá a paróquia de Hansford, certo? Então, esse é um ponto muito importante no capítulo, mas entenda, Uhum. ele faz esse pedido e os Bennet não ficam sabendo logo de Exatamente. imediato. Ele Tanto ainda que vem deixa um no suspense. ele deixa no suspense. E vai acontecer um ponto aqui que eu considero fundamental e que muitas pessoas perguntaram outras vezes, e na semana passada foi muito questionado, que era sobre a Mary ter Uhum. interesse no Senhor Collins. E é nesse capítulo que vem a suposição do pai da Uhum. Mary, né, do Senhor Bennet. Por quê? Isso. O Collins vai se despedir da família Bennet já na noite anterior, que ele ia partir no outro dia de manhã, e aí o que, que Uhum. acontece? Ele diz que quer voltar. Isso. Quando ele diz isso, Todo o que, que mundo cai. acontece? O senhor Bennet fica assustado, surpreendido. Como assim ele quer voltar depois de tudo que aconteceu? Aí Isso. o senhor Bennet faz a suposição. Ele diz que essa volta talvez seja para pedir a Mary em casamento. Essa é a Puxa. suposição do senhor Bennet. É. É a Porque talvez a suposição. ordem natural seria aquilo, mas eu acho que é bem vergonhoso até para um senhor Collins, que ele tem o ego lá em cima, né? Ele pedir uma terceira menina da família, né? Pedir em casamento uma terceira pessoa da mesma família. Mas aí no caso, ninguém estava contando com o pedido para Charlotte. No capítulo fica duas Sim. situações. Ele já fez o pedido a Charlotte e a família Bennet ainda não sabe. Quando o Uhum. senhor Collins vai embora, a Charlotte faz uma visita aos Bennet, só que ela conta apenas para a Elizabeth, Aham. entendeu? Então, como contou para a Elizabeth fica chocada, pergunta se é isso mesmo que ela quer, ela não consegue acreditar, eu coloquei as palavras rebaixamento e humilhação, porque Uhum. é isso que a Elizabeth entende. Alguém comentou aí, acho que a Beca aí também já está escrito, mas ela escreveu anteriormente, ela comentou que a Elizabeth não entende esse posicionamento tão radical, né? Então, assim, só martelando a amiga porque ela fez uma opção que ninguém esperava e que ela muito menos. Mas a gente tem que sempre lembrar que a Charlotte é um peso para a família dela já na idade que ela tá, com tantos irmãos e irmãs, então todo mundo já estava meio que acreditando que ela ia ficar solteirona e é uma palavra muito pesada para as mulheres, né, nessa época. Em compensação, a Beca está colocando aí uma questão, até adiantando algo que é interessante no livro, que é quando o Wickham vai se interessar por outra moça depois por dinheiro, e aí a Elizabeth não condena. Uhum, E condena a Charlotte por querer uma vida estável, mas uhum, não condena o Wickham nesse desejo dele, porque a motivação é a mesma, ter é. uma boa vida. Aí, assim, se o Wickham vai lá atrás da moça que tem posses para estabelecer uma vida digna, já que ele critica o Das por ter privado ele dessa boa vida, porque a Uhum. Charlotte, que realmente não ia ter absolutamente nada, não poderia buscar essa estabilidade de vida para ela, ainda mais sendo mulher naquela sociedade. Sim. Se a Elizabeth tensionava casar por amor, para a Charlotte bastava ter a segurança financeira, a segurança de ter alguém para prover o lar. Uhum. Todo mundo Hoje aí eu, concordando que a Lizzie pegou pesado, né? E que ela não se colocou no que todo mundo fala hoje em dia, que é se colocar no lugar do outro, no caso da amiga, né? Que realmente a Elizabeth ela não passou pelas experiências da Charlotte por causa da idade, a diferença de idade entre elas, então ela não era uma mulher considerada que estava ficando para titia, como se usava naquela época, né? E a questão isso. também dela é,
assim, ter o pai ao lado dela, para quando ela desistiu, né, recusou o Collins, o Mr. Bennet esteve ao lado dela, ficou do lado dela. Mas se ele não tivesse ficado, ela teria passado um bom aperto. Ela teria, se fosse outro pai, teria que ter casado à força, né? Exatamente. E veja, a Charlotte ela estava ficando sem saída, pela Uhum. idade que ela tinha. Eu entendo que a Elizabeth, como o Herbert colocou, queria, de fato, que a amiga fosse feliz e tivesse o mesmo pensamento que o dela, de querer casar por amor. Mas a Elizabeth, na história, ela tem 20 anos e a Charlotte tem 27. E isso Uhum. é, assim, eu já até faço uma associação, gente. Sexta-feira, que eu vou fazer uma live sobre persuasão, vocês vão ver a idade da Anne Elliot. Isso. E não é a mesma idade da Charlotte. E Uhum. aí vem a preocupação. Para a gente hoje, não querendo fazer o anacronismo, ter 27 anos, meu Deus do céu. Completamente comum, tanto faz. A Você tá. adolescente vai até os 24, por 27 é só pós-puberdade, só isso. Exatamente. Então, assim, voltando para aquele tempo, era uma situação muito diferente. Sim. É usar aquela palavrinha bem ruim de dizer que está passada do Uhum. tempo, entendeu? Então, a Charlotte tinha essa sensação, ou é agora, ou eu vou ficar passada, entendeu? Do tempo útil de vida para casar. Era essa a grande questão. Uhum. E Exato. era angustiante. Alguém falou aí que era angustiante. E é Eu interessante entendi dessa maneira observar, no texto. é interessante observar que como que os leitores, a gente pode falar isso melhor na sexta, como que os leitores eles exaltam a Elizabeth Bennet por recusar e querer um casamento igual, igualitário, mas quando chega a vez da Anne Elliot, ela é meio boba, ela é bocó, mas ela fez do mesmo jeito, ela recusou se casar por, por um contrato financeiro, né? Mas vamos A voltar aqui. diferença é uma palavra chamada influência, que tem uma influência lá que eu vou contar na sexta-feira. Ela sofre, ela é bem persuadida. Mas aí agora a gente pode ir É, para três, é isso? podemos sim. No 23, o É grande um ponto é anúncio. engraçado esse capítulo, porque no dia seguinte, e o Mr. Collins, ele é muito sorrateiro, ele sai da casa, ele vai embora. E Aham. depois a família Lucas vai visitar os Bennet para Uhum. contar Ou que a seja, ele Charlotte deixa o vai circo casar. pegando fogo. Ele sai para o circo pegar fogo. Exatamente, o circo vai pegar fogo, minha gente. A senhora Bennet, literalmente, ela vai ter um colapso. Não tem outra palavra, é um colapso que ela vai ter. Deixa eu só trocar aqui, que eu sinto que o fone está distante. É, Desculpa, eu vou o só rir microfone. aqui, Lília, do Livros Achados e Perdidos, que ela disse assim: Charlotte Collins conversando bem baixinho, a senhora Bennet, querem roubar a minha casa. Ou seja, ela não mede esforço para passar vergonha. Exatamente, a questão é essa, o colapso da senhora Bennet. Esse capítulo é todo engraçado pelas reações, porque diz assim, ela continua colocando a culpa em Elizabeth e fica uma semana sem olhar para a filha, trata o senhor Collins com frieza, demora 6 meses para poder fazer as pazes com a Charlotte. Então, assim, vai colocando tempo, o tempo de perdão que ela vai conceder a cada um, entendeu? Assim, é hilário. Ela Uhum. fica muito, muito chocada. Não é um capítulo nem longo, porque é mais para descrever essas reações dela. E tem também a Já, questão da senhora, da Lady Catherine, que o Collins fala que ela vai aprovar o casamento, então que ele deseja que a Charlotte seja, né, aprovada pela. É quase assim, o deus da história ali, né? A Lady Catherine de Bourgh, ela é a pessoa que o Collins mais deve satisfação, né? exato. Aí aqui no capítulo ainda, porque ele é realmente curto, o Sr. Bennet faz uma reflexão de Uhum. satisfação, oposto ao comportamento da senhora Bennet, Eu porque achei, ele eu faz uma achei comparação malvado entre as da parte duas. dele, essa reflexão, achei bem malvado.
Mas aí ele diz, né, que ele está extremamente satisfeito porque a filha dele é uma sábia e a Uhum, Charlotte é uma tola. exatamente. Tola é uma Esse é o forte. pensamento dele. Uhum. Mas veja bem, algumas, se não fosse a Charlotte, alguma das filhas dele acabaria aceitando. Aliás, a Mary, né? Acabaria a candidata a aceitar. E aí ela seria tão tola quanto a Charlotte também, né? Mas aí eu acho, como passou a bola para a família Lucas, aí ele pôde respirar mais aliviado e perceber que, que tinha outras pessoas tão tolas quanto. Mas eu acredito que o pensamento dele foi no sentido de que a Elizabeth correspondeu às expectativas dele como pai, porque Uhum. ela não aceitou. Mas se fosse E, uma das outras que ele acha que as filhas são tolas em geral, menos a Elizabeth. Então, para claro, ele, tanto faz, se uhum. fosse Lídia, Kitty ou Mary. É a queridinha do papai. É, no capítulo 24, Só um minutinho, nesse contas. final do Hum, 23, eles ainda, é bem falado rapidamente, eles ainda sentem, né, ou percebem a ausência dos Bingley, né, principalmente do Mister Bingley. E aí fica essa incógnita, né, o povo vai e não volta e não dá notícia. Mas podemos avançar para o 24. porque o 24 ele corrobora com essa sua fala da senhora Bennet já se preocupar porque os Bingley não voltam, não Aham. regressam a Netherfield. E nesse capítulo fica claro e tem até um certo embate entre a questão da Caroline, né, da Caroline escrever para a Jane para contar como estão as coisas, que eles não pretendem ainda voltar e tudo mais. E a Jane aceitando, né? Eles resolveram passar mais um tempo em Londres. E a Elizabeth dizendo, criticando o Billy, inclusive, por Uhum. aceitar os caprichos das irmãs. Uhum. Ora, essa, ele tem toda a liberdade do mundo, a Elizabeth diz, ele tem toda a liberdade do mundo para poder ficar entre Netherfield e Londres. Qual é Uhum. o problema dele permanecer em Netherfield? Por que que ele tem que ficar o tempo inteiro junto das irmãs em Londres se Uhum. ele é independente? É. Então, é uma questão que a Elizabeth coloca, mas que a Jane não aceita, ela continua insistindo, né? Que A, não ela continua insistindo que não é nada disso. Uhum. A Jane tenta aceitar, dizendo que talvez ele continue a viver na minha memória como o homem mais atraente das minhas relações, mas é tudo do tipo, poxa, né? Já entrou perdendo, já entrou derrotada na história, porque ela aceita muito facilmente esse distanciamento. Obviamente que ela não vai atuar como uma louca de sair querendo pedir satisfação, mas aí também essa aceitação dela é bem, né, pacata, assim, é bem passiva. Ah, outro ponto que eu achei interessante é que a Liz e a Jane conversam sobre o casamento da Charlotte e Uhum. novamente a Elizabeth critica a atitude da Charlotte de aceitar e a Jane já diz não, ela tem as motivações para aceitar esse pedido. Então, novamente, a Elizabeth ela passa esses dois capítulos, o 23 e o 24, lamentando profundamente e, como é que eu posso dizer, inserindo a ideia para as outras pessoas de que a atitude da Charlotte não foi correta. E toda vez as pessoas, mas por quê? Por que que não é correta? É a Uhum. decisão dela e ponto. Tem um finalzinho aqui que eu marquei que a Jane fala, a Jane, ela fala para Lizzie, peraí, deixa eu pegar o início. É, mostre-me, perdão, e mostre-se pronta a acreditar para o bem de todo mundo que Charlotte possa sentir realmente respeito e estima pelo nosso primo. Então, assim, é difícil acreditar que uma mulher possa sentir respeito e estima pelo primo. E assim, a gente tem que levar em consideração que o casamento não era mesmo numa casa menor, o casamento não era uma convivência como a gente tem hoje aqui, né, na nossa realidade, ou até do exterior, todo mundo muito junto e misturado. Eles tinham suas vidas quase independentes, assim, e era realmente
para uma procriação, né? Então, ela podia ter uma vida independente, lógico, limitada, né? De uma mulher casada, mas então, assim, ela tinha que respeitar o salvador da pátria dela, né? O que salvou, tirou ela do, como diria aí no Nordeste, do Caritó, não é? É mais ou menos isso. Ainda tem uma questão, um comentário que o pai da Lizzie faz, né, o senhor Bennet, que é sobre a questão de ter desilusões Ai, que feio. amorosas. Eu acho muito feio da parte dele. E aí ele emenda nessa situação, dizendo para Elizabeth que se ela não quiser passar por um tipo de desilusão como essa, era bom ela investir no Wickham. Ah, oh, meu Deus, mal ele sabe, né? Tá bom. Exatamente, ele diz, é bom, olha lá, se você não quer ter uma situação conflituosa como a Jane, não fica escolhendo demais, o que ele dá a entender é isso, né? Não fica escolhendo demais, o Wickham tá aí te dando uma bola, então agarra, vai Uhum. atrás, E emenda nessa relação com ele. na fala dele fica parecendo que é assim: olha, tomar 2 litros de água por dia faz bem. Então, em casa, resolva logo com o Wickham e para evitar esse desgosto amoroso, porque, segundo ele, de vez em quando não é mal uma mocinha sofrer por amor. É uma visão bem, bem fantasiosa, né, do são os relacionamentos para jovens, pelo menos. Ele dá essa deixa para Elizabeth, isso é o finalzinho do capítulo 24 mesmo. Aham, O isso. 25, a gente pode avançar para o 25? Só o 24 eu anotei Hum, que eles falam, voltam a falar, né, do Darcy, é o pior dos homens. Aí joga lá, Wickham, blá, 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 papai apoia Wickham, né, segue fundo aí dando, como é que fala? Dando trela, né, esqueci a palavra mais formal para isso, mas é, fazendo a corte com o Wickham, não é a corte, mas dando trela, traduz para mim, Lilia. E aí, pro outro lado, a frase é o Darcy como o pior dos homens. Então, aí toda a construção do Darcy até o momento salvaguarda algumas falas do Darcy que salvam a gente de entender ele como todo o errado da história. Todo mundo é tipo, todo mundo odeia o Chris lá no Brooklyn, todo mundo odeia o Darcy lá em Longbourn. é verdade. O Podemos ir capítulo para o vinte e 25, né? cinco ele traz uma luz para essas certezas que a Elizabeth tem, porque vai aparecer na história o casal Gardner. O senhor Gardner, ele é irmão da senhora Bennet, Uhum. e ele é uma pessoa muito diferente da irmã, o capítulo Isso. diz, né? Ele é uma pessoa mais centrada, a Uhum. esposa é uma esposa muito apaixonada, eles são muito unidos e têm Olha, atitudes e pensamentos sensatos. a teacher Michelle falou que o Mr. a Mrs. Gartner é a fada sensata da história. Exatamente, ela é a fada sensata da história e é perfeito esse comentário dela, porque são, deixa eu ver aqui, dois, três capítulos que a Uhum. senhora Gardner dá as orientações, sabe, muito certeiras para Elizabeth. A Sim. primeira, nesse capítulo, eles estão chegando para o Natal, Uhum. certo? Então, assim, ah, o casal é bem agradável e a senhora Bennet já começa a se queixar para a cunhada de que eles estão passando por um momento de grande Uhum. infelicidade, porque em vez de dois casamentos na família não vai ter nenhum, e blá, blá, blá. Aí o que que ela faz? Ela ignora. Uhum. Então, a senhora Gardner, ela já mostra que é uma pessoa diferente porque ela ignora as reclamações da senhora Bennet, né? E depois é que ela vai conversar a respeito disso, de tudo que está acontecendo com a Uhum. Elizabeth. A Isso. Elizabeth conta a situação da Jane, do Bingley, conta a Uhum. situação que ela passou com o Sr. Collins, conta do interesse com o Wickham, e aí é muito interessante porque os Gardner, vendo toda aquela situação, eles ficam para o Natal,
E depois do Natal, eles convidam a Jane para ir até Londres, né? Uhum. Para passear, ficar em Londres com eles e tudo mais. E aí vem o primeiro recado da senhora Gardner. Ela diz para Elizabeth que ela não encoraje de forma tão efusiva as conversas com o senhor Wickham. Uhum. Primeiro, por uma questão de comportamento mesmo, social, ali daquele tempo. Dizer, olha, toma um pouco de cuidado, seja um pouco mais prudente nesse encorajamento. Porque, por que ela diz isso? A questão social, como eu coloquei, mas também, gente, porque ela olha para Elizabeth e diz: Você tem muitas certezas, né? Ela não Uhum. diz com essas palavras. Você tem muitas certezas que Fulano presta, que Fulano está arquitetando isso. Ela olha para Elizabeth e diz: Você tem. Toma as pessoas com base em decisões e diz: Essa pessoa é assim e acabou. Essa Uhum. pessoa tem caráter e ponto. Essa outra não tem caráter e ponto. Uhum. Ela diz, para e analisa a É, situação, né? Ela diz tá para... razão. Em nenhum momento, eu acho isso muito interessante, em nenhum momento ela fala mal do Wickham. Uhum. Mas ela diz, olha, eu não sei quem é. Não Uhum. conheço, não posso fazer nenhum tipo de comentário a não ser pelo que você me conta. Mas eu Uhum. te digo, tenha um pouco de prudência, cautela Sim, nesse tratamento com ele. Então, exato. assim, isso é perfeito no capítulo, porque vai justamente ao contrário do capítulo anterior, que foi um incentivo do senhor Bennet. Tudo bem que ele não sabe quem é o Wickham de verdade? Uhum. Mas Sico, o aviso do pai foi imprudente, mas o da tia foi muito interessante. Uhum. Concordo. Mademoiselle Literária está dizendo que a senhora Gardner é muito à frente do tempo, sim, porque ela vive de acordo com as convenções sociais, mas ela observa o entorno. Tipo, tá, você tem que ter prudência, ser comportada. Ela não é contra casar, o casamento naquele tempo por amor, mas desde que prestasse atenção Uhum. para não cometer, não ter atitudes imprudentes, né? Uhum. Foi isso que ficou desse capítulo. Uhum. Ela tem uma fala bem interessante, mas essa expressão amar apaixonadamente é tão gasta, tão duvidosa, tão indefinida, ela não me faz nenhuma imagem clara. Muitas vezes é aplicada a sentimentos que surgem depois de meia hora apenas de encontro. Então, assim, a fantasia ali daquele primeiro momento, e aí você já acha que vai estar apaixonado pro resto da vida. E aí ela coloca uma frase, aliás, não é ela, acho que é a Elizabeth, não é a desatenção geral, a própria essência do amor, tem altas paradas filosóficas aí para poder, sabe, de reflexão mesmo, né, filosófica, mas altos momentos assim para você refletir na fala desses personagens sobre a vida real, sobre o que são os sentimentos. E eu acho que, como você falou no início da introdução desse capítulo 25, é uma luz que vem para poder dar uma, sabe, uma equilibrada ali, porque tava tudo muito mexido nessa história, tava todo mundo deslocado, né? E os ânimos muito alterados. A senhora Bennet, inclusive, causava essa instabilidade, porque as pessoas não sabiam nem direito o que pensar. A Lizzie também estava muito confusa. E assim, o 25 ele já emenda com o 26, Eu porque tenho uma duas falas do pode 25. falar. Desculpa, amiga. Que a Lizzie segue acreditando que o Bingley ele continua gostando da Jane, né? E fala Isso. ainda que o Wickham sempre visitava a casa dos Bennet. E a última frase é para matar. Fitzwilliam tinha sido um menino orgulhoso e mau caráter. Então, o Wickham fazendo a caveira do Darcy ali, metendo, assim, falando bastante, né? Mal dele. E aí até a senhora Garten tentando pegar alguma coisa assim para sustentar. Sabe aquele momento assim, olha, eu conheço tal fulano que, né, viveu na região tal. Aí você tenta lembrar uma, sabe, uma faísca assim para poder dar continuidade à história. Aí a frase que fica é Fitzwilliam Darcy tinha sido um menino orgulhoso e mau caráter, mas na opinião de quem? Então a gente ainda está vendo um Darcy sempre sob o ponto de vista de alguém que não faz muita
boa fé dele, né? Não compreende essa pessoa. Exato, mas aí, e também era uma consideração, uma opinião com base em um tempo muito anterior, entendeu? É. Em relação ao passado. Então, definir quem era a pessoa a partir desse passado, tipo, Aham. o Dácio é uma criança mimada, ele é adulto. Então, como é Aham. que eu posso definir que aquela pessoa permaneceu do mesmo jeito? Uhum. Impossível, né? Não tem essa possibilidade. Isso que você colocou foi muito interessante, porque é justamente por causa dessa consideração entre passado e presente que a senhora Gardner diz, tá, ele era daquele jeito e tudo mais, o Darcy. Mas Uhum. e o Wickham, você sabe o suficiente para ter essa opinião tão definitiva E- a respeito dele? uhum. O É. 26, eu posso ir para o 26 agora? Claro. Uhum. O 26, ele junta com o 25, porque ela continua fazendo esses aconselhamentos Uhum. de dizer, por exemplo, a Lizzie defende o Wickham e confirma que ela não vai ser precipitada. O Uhum. início do 26, ela continua essa conversa com a senhora Gardner. A senhora Gardner diz que a Lizzie avaliasse bem antes de estabelecer os laços. A Lizzie afirma que não vai ser precipitada. Ela recomenda a prudência e diz para que ele não seja convidado tantas vezes aí em Longbourn. Por quê? É a questão da etiqueta que eu falei no capítulo anterior. Uhum. Você ter a prudência de não convidar essa pessoa o tempo inteiro para ir à sua casa, porque significa o quê? Se ele vai muitas vezes na casa, significa que no próximo encontro pode vir um pedido aí inesperado. E Sim. aí? Você está Ela já tinha encorajando. recusado. Uhum. Encorajando, essa é a palavra. Porque a senhora Gardner disse para ela ter prudência, mas se a Lizzie continua recebendo o Wickham em Longbourn, significa que, oi, eu estou te aceitando, você não vai fazer o pedido? Uhum. E aí, como ela já tinha recusado o Mister Collins, pegaria muito mal socialmente para ela recusar uma segunda pessoa por não ter certeza. E se ela Uhum. dissesse não, Wicca, e aí? Como é que É. ela ficaria vista pela sociedade? Entende vocês que estão acompanhando que o olhar da senhora Gardner é muito mais profundo, ela não está ali só observando uma questão de a corte que ele vai lá fazer na casa, Uhum. mas uma situação que pode deixar a sobrinha dela em maus lençóis no E, futuro próximo. e aí a gente tem no final aí duas cartas, né, Lilia? Que é da Charlotte para Isso. Elizabeth e depois a própria Elizabeth manda para a tia, né? Exatamente. Tem a carta da Charlotte, porque ela vai se despedir, né? Ela vai casar, de fato, e vai cobrar a Elizabeth que ela vá visitar Hunsford, né? E, consequentemente, visitar Huzzins, que é onde a Lady Catherine de Bourgh vive. Sim. É onde a fera. E exatamente. Aí a Lizzie percebe que a Charlotte já não é mais a mesma pessoa, não é mais a mesma amiga. Uhum. Eu acho isso tão triste no capítulo, É, porque ela diz, ela já não é mais a mesma, não é uhum. mais a minha amiga. Ela, A ela, influência, né? né? Tem influência do Collins aí já nessa situação. Aí depois tem a carta da Jane, que diz que não Uhum. tem tantas novidades, mas é interessante que essa carta da Jane vem também uma mensagem da Caroline, né? Ou da Caroline não, da senhora Gardner. Então tem duas situações nessa carta. Uma é para dizer que encontrou a Caroline e a Jane constata que a Elizabeth tinha razão. Uhum. Finalmente! Por quê? Por causa do comportamento social, gente. Se você está há 15 dias na cidade e tem a expectativa de encontrar
com a outra. E essa outra pessoa vive criando situações para que esse encontro não aconteça, é porque essa pessoa não quer te ver, ela não quer te Exatamente. encontrar. Não é o trabalho, não é os afazeres, não são os afazeres. É aquela velha história. Quem quer faz, né? Quem quer encontra, quem quer dá um jeito. E aí, Exatamente. uhum, E aí ela percebe que a Caroline não foi uma pessoa legal com ela. Gente, demora uhum. quantos capítulos para a Jane perceber isso? Coitada da Jane. E a Vários. gente já assim, sabendo que Caroline não era uma boa menina, né? Carolina não era uma boa menina, mas enfim. Lília, eu queria te fazer uma Tá. pergunta. Nós já estamos no Hum. 40 minutos e faltam quatro capítulos: 27, 28, 29 e 30. Você acha que a gente faz uma pausa agora e recomeça a live? Deixa eu só terminar aqui uma questão do 26 e a gente vai para o 27, né? Ok. Ah, que é interessante isso, porque a Elizabeth ela vai responder a carta e vai dizer que para a senhora Gardner, tranquilizando-a, de que o Wickham está interessado em outra. Olha, pois Por é, que que ele está eu acho que eu interessado em outra? estou convencida, minha cara tia, de que nunca me apaixonei realmente. Então, ela entrega fácil, porque não fazia diferença para ela, na verdade, né? O Wick. É, mas aí, tipo, como que ele vivia indo lá em Longbourn e de repente, não, mas meu interesse é em outra pessoa. Aham. Então, isso é, Beca, o Wickham é interesseiro. Mas Total. aí é que tem o erro, né? Uhum. Dessas falsas impressões. Foi justamente, eu acho que foi a própria Beca ou foi outra pessoa que colocou que a Elizabeth critica a Charlotte, mas deixou o Wickham ir assim, Uhum. fácil. E É. ele estava plenamente interessado. E ela ainda diz não acreditar que o Wickham está interessado na moça por interesse. Quem é que Pô, está sendo ingênuo agora? percebe que é, às vezes a Elizabeth não é indefectível, né? Ela não é perfeita. Claro, ela não tem a opinião dela, não é sensata 100%. Fica claro que todos nós cometemos erros de julgamento, né? Uhum. E esse da Elizabeth foi um erro grave em relação ao Wickham, a dizer, tudo bem, ele está interessado na outra moça ali, mas não é por interesse não, é por uma questão de se estabelecer na vida. Olha, aí é que é o dois pesos e duas medidas que a gente falou lá atrás, que com É, a Charlotte ela fez exatamente. cama de outro. Bom, Vamos podemos. fazer a pausa para poder ir para o próximo capítulo? Então, pessoal, Gente, por favor, voltem. para quem não conhece o sistema, quando a live está muito boa, a gente vê que está quase chegando no final e não concluímos as nossas ideias, então a gente vai começar outra live. É só eu salvar aqui no Instagram essa primeira e a gente já volta, tá bom? Por Então, fiquem favor, voltem, aí. voltem, por Beijinho, beijinho. favor. Até daqui a pouco, até já. Até.